Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 10, que diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós, outros, vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Até aí, uma pergunta de Jesus. Vamos iniciar tendo como introdução a recordação de que a palavra de Deus é alimento para nossas almas, todos nós cremos assim, e quando nós a ouvimos e a recebemos, ela vai frutificar em nós. Para a gente entender isso facilmente, é como o alimento do corpo. Quando você recebe um alimento e você o come, o ingere, ele vai produzir saúde. Ele vai produzir vida, não apenas paladar, não apenas é doce ao paladar, mas ele vai produzir curas, ele vai produzir saúde. A ausência deste alimento, você vai acabar contraindo doenças. Doenças que talvez no momento a pessoa não tem, no outro momento ela terá. Quem está doente um dia já teve saudável. E às vezes o motivo da doença é exatamente o descuido quanto ao alimento, né? Então muitas doenças que nós temos, elas podem ser curadas quando nos alimentamos da palavra, doenças psicológicas, espirituais, e não somente as que temos, mas podemos ter cura de outras que porventura teríamos, se nós não tivéssemos o cuidado de se alimentar. Então, uma pessoa que não se alimenta, você não precisa nem ser douto ou profeta. Se uma pessoa não se alimenta, ela vai adoecer. Questão de tempo. Se ela não se alimenta corretamente. A mesma coisa é espiritualmente. Se uma pessoa não se alimenta, ela vai adoecer. Questão de tempo. Um problema que ela não tem hoje, ela pode ter amanhã. Por quê? Porque ela descuidou-se da sua alimentação. Então isso é um fato, isso para nós é uma coisa indiscutível. No versículo 13, que foi o último que a gente leu, Jesus deixou claro que é ele que está interpretando uma parábola. Esse texto que nós estamos aqui está a explicação da parábola. Jesus vai explicar a parábola do semeador. E ele está iniciando dizendo que entender essa parábola é a base para entender todas as parábolas. Quando os discípulos falaram assim: como que é essa parábola? Ele falou: vocês não entenderam ela? Como é que vocês vão entender as outras? Foi a interrogação. Se vocês não entenderem essa parábola, vocês não terão base para entender todas as outras. Olha que revelação profunda do próprio Jesus. Ele está dando a interpretação, quer dizer, nós não precisamos dar a nossa opinião. Ninguém precisa dizer: eu acho, eu penso. Não, o próprio Jesus, ele explica a parábola e antes de explicar, ele diz assim: se vocês não entenderem essa, vocês não vão entender as outras. O texto 10 que nós lemos diz que quando eles ficaram sós, ou seja, um grupo de discípulos ficaram a sós com Jesus e perguntou a respeito da parábola que ele havia dito antes, que era a parábola do semeador. Aí no versículo 11 vem a resposta. A resposta de Jesus começa interpretando a parábola, dizendo assim: olha, e ele lhe respondeu: a vós outros
é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Então, a primeira lição que Jesus ensina é que quando o assunto é palavra de Deus, reino de Deus, tem os de dentro e os de fora. Ele está dizendo, para vós, os de dentro, a palavra vai chegar de um jeito. Para os de fora, ela vai chegar de outro. Porque para vocês tem revelação de mistérios, para eles não. E quando Jesus fala os de dentro e os de fora, em 4:11, isso tem a ver com o reino dos céus, o reino invisível, quem está dentro e quem está fora. Isso tem a ver com o crer, aceitar, receber, obedecer, comprometer-se. Tem gente que está fora quando o assunto é isso daí. Eles não estão dentro. É isso que determina os de fora e os de dentro. Então Jesus veio para nos salvar, para nos levar com Ele, e nesse plano de Deus da salvação, Ele deixou para quem quer, e Ele falou, quem quiser entra no reino dos céus. Arrepende-se, tem gente que não quer se arrepender, está fora. Negue-se a si mesmo, tem gente que não quer se negar, está fora. Siga após mim, tem gente que não quer seguir após, está fora. Gente que lança a mão no arado e olha para trás, está fora, são os inaptos. Os inaptos, eles estão sempre juntos com os aptos. O joio está sempre junto com o trigo. Os de dentro e os de fora no reino invisível, aqui no reino visível, estão todos misturados. Todos juntos. Mas entre nós que estamos todos juntos, Jesus disse que tem os de dentro e os de fora. Tanto é que eles estavam juntos. E quando eles perguntaram para Jesus, por que fala por parábola? Ele falou, porque eu quero falar com vocês. Os de dentro, não quero falar com eles. É isso que Jesus está dizendo? É. E mais sério do que isso ainda, olha o que ele diz no versículo 12. É ele que está dizendo, ó, para que vendo, esses que estão fora, eu quero que eles vendo, vejam e não percebam. Eu quero que eles ouvindo, ouçam e não entendam. Por que o senhor quer que eles vejam e não percebem, ouvem e não entendam? Para que eles não se convertam e não lhes seja perdoado, não haja perdão para eles. Aí, versículo 12. Esse é o tratamento que Deus dá aos de fora. Se a gente não entender esse versículo, Jesus está irreconhecível aqui. Não, ele está citando Isaías 6, 9 e 10. Ele está repetindo a profecia que Deus mandou para o profeta Isaías, lá no capítulo 6, versículo 9 e 10, é exatamente isso. Esse povo que se aproxima de mim com os lábios, esse povo que se aproxima de mim em partes, que me adoram em vão, eles vão ver, mas não vão perceber, eles vão ouvir, mas não vão entender, e porque eles vão ver e não vão perceber, e vão ouvir e não vão entender, eles não vão se converter. E não se convertendo, não haverá perdão para eles. O pecado deles permanece. Olha como isso é grave. Então, queridos, para a gente entender por que Jesus está falando isso, ele começa dizendo, você precisa aprender a lição dos de dentro e dos de fora. Por que que eles estão dentro e por que eles estão fora? A resposta para essa pergunta é porque eles não querem o que Deus quer e Deus não quer o que eles querem. Há uma incompatibilidade de gênio com Deus. Todo mundo sabe o que é incompatibilidade de gênio, não sabe? Se perguntar o que é incompatibilidade de gênero, fala, duas pessoas que não combinam. Duas pessoas que não conseguem se entender. Por isso elas têm gênios incompatíveis. A própria Bíblia diz que duas pessoas não podem andar juntas se elas não estiverem de acordo. Então não pode ficar junto. Então Jesus não quer eles dentro do reino. Por quê? Porque há uma incompatibilidade. Então, vamos devagar para a gente entender. Incompatibilidade vem de incompatível. Incompatível quer dizer que não se pode harmonizar-se. O que é incompatível? Uma coisa que não dá para harmonizar. A gente conhece mais o termo de incompatível de função. Uma pessoa que não tem como exercer as duas funções ao mesmo tempo. Incompatibilidade de funções. Incompatibilidade de cargos. Não tem como a pessoa estar em dois cargos. Em dois lugares ao mesmo tempo.
Então não dá para harmonizar isso. Tem fraude aí. Incompatível, então, é aquilo que não pode se harmonizar. Gênio, o que é gênio? Gênio tem o gênio mitológico, que é o da lâmpada, que é lenda. Tem o gênio que a gente fala que é a pessoa que tem um grau altíssimo de intelectualidade. Não é desse que a gente está falando. Gênio, o dicionário também traduz como a inteligência comum, tem a ver com índole, com o temperamento. É essa incompatibilidade de gênio que a gente conhece. Uma pessoa comum, fazendo uso da sua inteligência comum, da sua liberdade comum, ela manifesta o seu temperamento, a sua índole, a sua vontade, o seu gosto. Falamos se é o seu gênio, aquilo que compõe a marca registrada da pessoa. Então, quando você conhece uma pessoa, você diz, tem um gênio forte, tem um gênio dócil. As características comuns de uma pessoa. Então, queridos, se nós perguntássemos assim, o que queremos de Deus? Para a gente aprender a lição 1. Vamos ser francos? Quase todo mundo que se aproxima de Deus, sabe o que eles querem de Deus? Bênção, proteção, nós queremos vitórias, respostas, atendimento, aceitação, aprovação daquilo que estamos fazendo. Nós queremos de Deus alegria, sucesso, etc. E nada disso é pecado. Mas, geralmente, a grande maioria que procura por Deus quer isso de Deus. E aí eu vou perguntar, o que é que Deus tem para nós? Porque se você quer alguma coisa e vai num lugar que não tem isso, você vai embora e fala, não, o que eu quero não tem aqui. Ou se você entrar, quem está lá vai falar, o que você procura que não tem para você. Então eu respondi a primeira pergunta, o que eu quero de Deus. A segunda pergunta, o que Deus tem para nós? A lista muda. Olha a incompatibilidade aparecendo. Olha a gente diagnosticando, às vezes, o nosso relacionamento, uma incompatibilidade de gênio com Deus. Quando eu ouço Deus na palavra e vejo o que Ele tem para nós, a primeira coisa que Deus oferece é Ele. Não apareceu na minha lista inicial. Deus oferece o seu amor, a sua salvação, o seu perdão, a sua comunhão, a sua direção, a sua proteção. Não bateu a lista. Essa lista é verdadeira, é o que Deus oferece, Ele. As coisas dele, não é possível ser dele se não estiver nele. Bênçãos de Deus não é Deus. Agora, Deus é um Deus de bênçãos. A terceira pergunta é, o que temos para Deus? A gente, para ser bem sincero, todos nós, nós temos de tudo um pouco. Quase nada por inteiro. Então, a gente tem um pouco de reverência, um pouco de amor, um pouco de entendimento, um pouco de discernimento, um pouco de fidelidade. O que você tem para Deus? O que eu tenho para Deus é isso. Você o ama? Amo. De todo o seu coração, 100%? A maioria vai dizer não. Eu amo. Por inteiro, nós temos muito pouca coisa. E o que Deus quer de nós? É diferente do que temos para Ele. Deus quer, primeiro, Ele quer nós. Ele quer eu, Ele quer você. Antes da gente vir com o presente, antes da gente vir com o sacrifício, Ele falou, se o teu coração não for dele, esse é o motivo do ensinamento de Jesus. Está repetindo Isaías 6, 9, quando Deus diz, esse povo se aproxima de mim, mas eles não são meus. Eles me oferecem culto, eles matam cordeiro, eles matam novilho, eles vêm para o templo, eles fazem cerimônia, só que eles não são meus, eles não conseguem se entregar e ser meu povo. Eles falam que eu sou o Deus deles, mas eu não sou o Deus deles porque eles não são o meu povo. Então, queridos, nessas 4 perguntinhas, a gente consegue diagnosticar que a maioria das pessoas que quer se relacionar com Deus, elas são incompatíveis. Por quê? Elas querem de Deus uma coisa diferente daquilo que Deus quer para elas, que Deus tem para elas.
É como se chegasse numa loja para buscar um produto e dizer, tem isso? Ele vai dizer, não. Ah, mas eu queria tanto, mas não tem. Isso daí não tem aqui para você, não. Você tem que ir embora sem. O que eu quero e o que Deus tem. Nós temos que, pela palavra, equacionar isso daqui. Eu preciso querer o que Deus tem para mim. Porque se Deus não tem para nós, não adianta eu querer, eu vou ficar sem, eu vou adoecer. O meu relacionamento com Deus vai se complicar, Deus não vai falar mais comigo, que Ele está falando aqui, eu não quero falar mais com quem está fora. E é horrível. Se uma pessoa não vai ouvir Deus falar, ele não vai se alimentar. Se ele não vai se alimentar, ele vai virar um herege. Ele vai adoecer, ele vai virar um religioso. No Antigo Testamento, os reis tiveram essa experiência de Deus não falar mais com eles. Foi uma experiência dolorosa. Saul se desesperou quando Deus não falava mais com ele. Nem por sonhos, nem por profecia, nem pelas Urim e Tumim. Ele chegou a consultar um espírito maligno, desesperado para ouvir Deus. Davi, quando pecou e percebeu que Deus se retirava da sua vida, ele clamou. Moisés, quando percebeu que Deus não ia no meio deles para o deserto, ele falou, Senhor, nós não vamos dar um passo. Eu vou mandar o meu anjo. Ele falou, não, se o Senhor não for conosco, a gente não dá um passo. Êxodo 30 para frente, você vai ver isso. Se a gente perder essa capacidade de ouvir a palavra de Deus e se alimentar dela, para ela nos curar dos males que temos e nos prevenir dos males que poderemos ter, com certeza adoeceremos. Já pensou alguém chegar nesse nível de doença a ponto de Deus falar, não quero mais falar com ele. Ele está fora. Essa pessoa é uma miserável, é uma pobre, é uma coitada. Então, reis, profetas, pessoas tiveram essa dolorosa experiência de não ouvirem mais a voz de Deus. Perderam a capacidade e o que sobrou para eles foi religião e alguém falando em nome de Deus. Deus mesmo não falava mais com eles. Então nós que temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus e através da palavra de Deus, Deus fale conosco, a gente precisa entender o valor disso. A gente precisa entender o quanto isso nos cura, o quanto isso nos previne de adoecer, o quanto isso nos abençoa e como é perigoso e existe o risco da gente perder isso. Ah, com quem que Deus não fala? Com pessoas que têm incompatibilidade de gênero com Deus. Elas querem o que Deus não tem para elas, elas oferecem para Deus aquilo que Deus não quer delas. O que Deus não quer das pessoas? Que elas façam um monte de coisa para Ele, mas elas mesmas não são dele. Não dá o coração, não se entrega, não confia. Não por inteiro. Fica parcialmente. Jesus já ensinou em outro lugar, dizendo, o grande mandamento é esse, servirás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento que resume todos os outros mandamentos. E o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando o assunto, hoje não é o meu próximo, hoje o assunto sou eu, é você, no relacionamento com Deus, então Deus está dizendo, eu quero você por inteiro. Não tem como te salvar em partes. Não tem como compartilhar a tua vida. Ele disse, ninguém pode servir a dois senhores, você vai agradar um e entristecer o outro. Uma fonte não pode soltar dois tipos de água. Nós não podemos ter dúvidas quando o assunto é Deus. Por quê? Porque senão haverá uma incompatibilidade. Eu acho que eu nunca encontrei ninguém dizendo, eu sofro de incompatibilidade com Deus. Eles só não diagnosticaram o mal, mas ele está lá. A pessoa sabe o que Deus tem para ela, mas ela não quer. Ela pede um monte de coisa para Deus que Deus não tem isso para ela. E aquilo que Deus tem para ela, ela não quer. Ela oferece um monte de coisa para Deus que Deus não aceita, primeiro porque ela não consegue se entregar a ela, que é o que Deus quer. Fica essa. E quando a pessoa está incompatível,
Não tem como viver junto. Imagine dentro do reino de Deus um monte de gente que não consegue viver com Deus. Tem como? Ah, não, Deus aceita todo mundo. Não, Ele aceita todo mundo para salvar, para perdoar, para transformar. Mas quando Ele inclui no reino dos céus os salvos, ali todo mundo tem um só Deus, uma só fé, um só amor, um só Espírito, uma só comunhão. Não tem nada de incompatível, não. Os incompatíveis ficam fora. Eles ficam com a religião. Então, queridos, os homens, na sua humanidade, têm o poder. O homem foi criado com poder de decisão. Deus deixou ele decidir. Ele foi criado com razão, ele tem inteligência, ele escolhe. Ele foi criado com liberdade. Deus não vai impedir ninguém de sair, não vai obrigar ninguém a entrar. Então, os homens, na sua humanidade, fazem sua escolha. Eles têm poder, têm inteligência, têm liberdade. E na sua escolha eles não querem se harmonizar com Deus, fica fora. Estão fora do reino. Por isso, para Deus eles estão desobrigados. Deus não fala com eles. Por isso eles não devem nada para Deus, não tem nada a cumprir, nenhuma missão. Não precisa crer, não precisa aceitar, não precisa se comprometer, não precisa servir, não precisa esperar, não precisa sonhar. Estão fora do reino. Jesus diz, eles não vão se converter, eles não vão se arrepender e não haverá perdão para eles. Por quê? Porque eles não querem se aliar a Deus. Eles querem, no uso das suas atribuições humanas, decidir o que eles querem. Eles querem que Deus deixe de ser Deus para ser o que eles querem que Deus seja. Deus não vai fazer isso. Deus poderia, na marra, me obrigar a ser o que Ele quer que eu seja. Ele não faz isso. Então, Deus que tem poder, poderia nos forçar a ser o que Ele quer que sejamos. Não o faz. Porque não é da natureza dEle, da justiça de Deus, da santidade de Deus. Então, se Deus não me obriga a ser o que Ele quer que eu seja, Ele quer, mas não me obriga, é lógico que Ele não está obrigado a ser o que nós queremos que Ele seja. Nem a fazer o que nós queremos que Ele faça. Nem a despachar o que nós queremos que Ele despache. Nem a produzir aquilo que nós queremos que Ele produza. Não, é o que Ele tem para nós. Então, queridos, o que é vendo, vejam e não percebam? Perceber é adquirir conhecimento pelos sentidos. Então, a visão é um sentido. Perceber é quando você vê e adquire, entra dentro de você informações através da sua visão. Jesus diz, quem está fora, ele vai ver, mas não vai perceber. Viu, mas não viu. Só viu, não entrou nada. Ele viu a igreja? Viu, mas não entrou. Ele viu coisas do reino? Viu. Ele pôde presenciar as coisas de Deus acontecendo? Pôde, mas não percebeu. Através dos sentidos da visão, ele não percebeu nada. Estava lá, mas não percebeu. Um monte de gente fez isso com Jesus. Gente que estava lá, comeu do pão, viu o milagre, viu o cego andar, viu o mar se acalmar, viu o vento, viu a ressurreição. E depois que passou tudo isso, isso não entrou dentro deles. Eles estavam lá dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Gente, como? Incompatíveis, o reino não entrou dentro deles, eles não perceberam nada. Eles viram o rei, viram o Salvador, viram as obras de Jesus, mas não perceberam. Eles ouviram? Sim, mas não entenderam. Ouvindo, ouçam e não entendam. O que é entender? Entender, o dicionário traduz como ter ideia clara das coisas. Ter é posse. Então, quando você ouve e tem uma ideia clara das coisas, você entendeu. E se você entendeu, você tem uma ideia. Se você tem, você possuiu. Quando você ouve, mas não entende, você não tem ideia clara, portanto, não entrou, não possui nada. Ah, você ouviu? Ouvi, mas não entendeu. Você viu, mas não percebeu. A vida fica vazia. Por que Jesus quer que isso aconteça? Para eles não se converterem, não haja perdão para eles. Bem,
Eu acredito que todos vocês devem estar se lembrando, mais ou menos, da parábola que Jesus está interpretando. Qual que é a parábola? Ele falou, olha, a palavra de Deus vai ser pregada e as pessoas vão ouvir da seguinte maneira. O primeiro ouvinte, que Jesus cita, é o ouvinte semelhante à semente na beira do caminho. O que é isso, Senhor? Ele falou, semente na beira do caminho. Imagina um trilho batido na roça, tem a terra tombada e tem o trilho batido, que é a beira do caminho. A semente que cai na terra tombada, o pássaro não tem como pegar facilmente. A que cai no trilho batido, o passarinho vai lá e come. Portanto, terra dura, passarinho comeu, não vai nascer nada. Sabemos disso. O que é isso? Ele falou, é aquele tipo de gente que ouve a palavra e depois que ele ouve, o diabo vai e rouba a mensagem da vida dele. O termo é, o diabo rouba a mensagem semeada neles. Semeada neles, no finalzinho do versículo. Então a palavra que ele ouviu foi uma semente de Deus que foi semeada neles. Mas como ele tem um coração trilho batido, não guardou logo, ela ficou exposta ali, não deu o devido valor. Ele não fez com a palavra igual ele faz com o ouro, com o dinheiro, com os valores, que quando alguém dá, ele guarda logo e fala, isso aqui é meu, isso tem grande valor, não posso perder. Ele deixou aquilo meio solto, o diabo foi lá e roubou. Se Jesus não dissesse isso, ninguém saberia. Quem que poderia dar uma interpretação dessa? Quem é que está vendo o diabo roubar a mensagem da mente de alguém? Quem poderia dizer isso? Ninguém. Só Jesus pode dar uma interpretação dessa. Ele falou, é o diabo, ele vai lá e rouba a semente que foi semeada na mente deles. Portanto, o que vai nascer? Nada. Segundo tipo de ouvinte, versículo 16, é o solo rochoso. Ele ouve a palavra e recebe com alegria. Mas no versículo 17 diz, não tem raiz em si mesmo. A pessoa ouviu a palavra, gostou, que legal, olha a mensagem de Deus, mas ele esquece que quando você recebe a palavra de Deus, o reino de Deus tem oposição. Aí vem os enfrentamentos, vem a angústia, vem a perseguição, por causa da palavra lá. Chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, ele não tinha, usando o termo aqui, raiz em si mesmo. A própria pessoa não tem profundidade para receber a palavra e deixar ela com ele para frutificar. Para a gente entender o que é isso, Jesus ilustra. Imagine uma rocha e um pouco de terra em cima. A semente caiu, recebeu com alegria, nasceu, mas e a raiz? Não, a raiz não foi. Não aprofundou. Ficou ali superficialmente. É aquelas pessoas que ficam bebê crônico para sempre. Nunca cresce, nunca amadurece. Porque cada vez que vem angústia e sofrimento, arranca. Tem que plantar de novo. Aí vem angústia, perseguição, arranca. O problema da semente, ele falou, não, eles não têm raiz em si mesmo. É o ouvinte, o problema está no ouvinte, está no solo, não está na semente, nem no semeador. A pessoa não consegue se aprofundar. E quando vem a perseguição por causa da palavra, ele se escandaliza. Por alguma coisa que está acontecendo com ele, nos outros. Tem de gente escandalizada. Escandalizada com ele, escandalizado com Deus, escandalizado com a obra, escandalizado com o pastor, escandalizado com o outro, escandalizado com a outra, tudo escandaliza. Sabe o que é isso? Falta de profundidade, falta de raiz, de alicerce. Jesus está me salvando e eu vou me escandalizar com os outros? Jesus está me curando, eu vou me escandalizar com quem está doente? Não. Foi eles que não tinham raiz neles mesmos. Por isso que prejudicou o processo da semente nascer. O versículo 18, ele fala um terceiro tipo de ouvinte. Ele falou, o ouvinte semente entre espinhos. Esse ouvinte, ele ouve a palavra, ele fica fascinado com a palavra. Ele não tem problema de solo rochoso e nem tem problema de beira de caminho. Então é terra profunda e não tem pedra. Então a semente vai crescer? Vai. Só que essa pessoa, ele falou, ela é apaixonada pelo mundo. Ela é apaixonada por riquezas, ela é apaixonada por ambições, ela é cheia de ambições.
e essas coisas crescem junto com a palavra. Ela crê em Deus? Crê, mas ela também crê em outras coisas. Ela deixou a palavra crescer? Deixou, mas também deixou coisas ruins crescerem dentro dela. As ambições, o fascínio do mundo, o encanto das riquezas, cresceu junto. E o que aconteceu? Sufocou a palavra. Nós que somos aqui do interior sabemos que numa roça, se você não tirar a praga, ela sufoca a planta. Quando a usina vai plantar cana, eles não somente plantam cana, eles combatem a praga em volta, senão ela invade. Quando alguém vai plantar uma horta, ele não somente planta a semente, mas ele tira a praga em volta, senão ela sufoca. Se deixar crescer tudo junto, quem tem que ter o cuidado? Quem recebeu a semente. Quem é o dono do solo. Quem toma as decisões dentro dele. Ele que tem que arrancar tudo que não presta e deixar a palavra crescer. Deixa ela livre. Tudo que é contra a palavra, tudo que sufoca, tudo que ela condena, tem que ser arrancado. E aí tem o último tipo de ouvinte, que é o ouvinte boa terra. Esses que estão dentro. Aí diz assim, o ouvinte boa terra é aquele que ouve a palavra e acontece 3 coisas. Ele ouve, de imediato ele recebe. Porque quando você ouve, você tem 2 caminhos. Ou você recebe ou você questiona. Ou quando você tem um alimento, ou você diz gosto e como, ou você diz não, não gosto, não quero. Estou comparando o espiritual com o material para a gente entender. O alimento que o meu corpo precisa, eu preciso não somente saber que ele existe, eu tenho que comê-lo. Não adianta eu saber que cereais é bom. Não adianta eu saber que proteína é bom, que vitamina é bom. Eu preciso ingerir, para que ela produza a cura que ela se propõe. Então ele ouve a palavra e ele de imediato a recebe. E quando ele a recebe, então ela produz. O ouvinte boa terra, ele ouve, ou seja, primeiro ele dá ouvido, ele tem ouvido para as coisas de Deus. Porque tem muita gente que tem ouvido, mas não é para as coisas de Deus. Por isso a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo tem ouvido, mas nem todo mundo tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Para isso, muita gente não tem ouvido, não. Ele tem ouvido para tudo. Hoje está na época do fone de ouvido, ou seja, tem coisa para o ouvido 24 horas por dia. Mas, às vezes, ele não tem ouvido para as coisas de Deus. O ouvinte boa terra, ele tem ouvidos, ele dá ouvidos. Depois, ele recebe, ou seja, ele dá o coração, não fica só no ouvido. Ele quer isso dentro dele, para produzir a cura que ela produz. A fé vem ao ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma vez que você se alimentou, então ela frutifica, ela produz a vida. Ela te cura de males e ela te previne de outros. É o alimento espiritual. Ouvir, receber, vai frutificar. A 30, a 60 e a 100. Não tem problema a quantidade. O importante é que a frutificação é a mesma. A quantidade tem a ver com cada semente que foi plantada, tem a ver com o solo, mas o importante é que ela vai produzir, ou a 30, ou a 60, ou a 100. Quando você obedecer, ouvir e receber, não tem como, ela vai produzir vida dentro de você. Então, queridos, uma pessoa que não ouvir essa interpretação de Jesus, ele nunca vai perceber que ele, às vezes, não recebe as coisas de Deus porque ele tem incompatibilidade de gênio com Deus. O que Deus tem para ele não quer, e o que ele quer de Deus, Deus não tem para ele. O que ele oferece para Deus, Deus não aceita, e o que Deus quer que ele oferece, ele não oferece. Há uma incompatibilidade. Por isso, eles estão fora. Se eles estão fora, eles não vão ouvir a voz de Deus. E se alguém que estiver fora falar, não, eu quero ouvir a voz de Deus, então entre dentro. Cure-se da incompatibilidade. Você quer entrar no reino dos céus? Bom, o reino é dos céus. Então, sabe o que você tem que querer de Deus? O que Deus tem para você, porque Deus tem o melhor. Não pode querer que Deus despache as coisas, que quem despacha é o inferno. Tem gente que pede para Deus coisas que
só existe no mundo, e Deus não é o Deus deste mundo. Tem gente que pede para Deus coisas que pertencem a outro reino, a outro Senhor. Essa comunhão não vai existir, há uma incompatibilidade. A cura ela pode acontecer, qualquer pessoa pode entrar, mas ele precisa entender que se nós queremos nos relacionar com Deus, nós temos que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque Ele é o Pai nosso, o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele. Então nós nos afinamos ao seu reino, nós queremos entrar no seu reino. Então sabe o que eu quero de Deus? Eu quero de Deus o que Deus tem para mim. O que Deus não tem para mim, também não quero. Se não é o que o Senhor tem para mim, não me interessa, não é bom. O que Deus tem para mim eu quero, porque Deus é bom, é Ele é o Salvador, é Ele que está me salvando. Sabe o que eu quero oferecer para Deus? O que Deus quer que eu faça. E o que Deus quer de nós, é nós. Se Ele não me tiver, Ele não quer nada meu também. Se eu não for de Deus, para Deus eu sou um ser maldito. Não justificado, não salvo. E Deus não quer nada da maldição. Sabe o que Deus quer do maldito? Que ele se arrependa e se converta. E entre no reino dos céus. Para depois ele oferecer alguma coisa para Deus. Antes disso, ele não pode oferecer nada para Deus. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Caim, quando ofereceu um culto que Deus não aceitou, ele ficou bravo. Ficou zangado, ficou frustrado com Deus. E muitos têm seguido este caminho de Caim. Em vez deles se afinarem a Deus e fazer o que Deus está falando, querer o que Deus quer, receber o que Deus tem, eles preferem ficar bravos, emburrados, zangados, frustrados. E não havendo comunhão, não haverá palavra, revelação. E não havendo palavra, não haverá salvação. Então que Deus nos guarde de na nossa humanidade, fazendo uso da nossa razão, da nossa liberdade, do nosso poder de decisão, do nosso livre-arbítrio, da gente discordar de Deus, da gente se esquecer que Ele é Deus, que o reino é dEle, que o nome é dEle, que o poder é dEle, que a glória é dEle, e que se nós quisermos viver no reino dEle, nós temos que mudar. Deus pode me mudar na marra e não muda. Ele quer me mudar quando eu quero ser mudado. Então Ele também não vai me deixar mudá-lo. Deus é imutável. E assim nós seremos compatíveis. Eu sonho o que Deus sonha, eu quero o que Deus quer, eu faço o que Deus quer que eu faça, eu não faço o que Deus não quer que eu não faça. É assim que nós devemos ser. E aí nós viveremos na presença de Deus, Deus falará conosco e a palavra de Deus nos curará, produzirá vida, nos orientará, nos iluminará. Ela foi enviada para nos conduzir ao caminho que é a verdade e a vida. Pense nisso. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Acabamos de ouvir a Tua palavra e nós a recebemos, ó Deus, como Tua palavra para a nossa vida. Quantas vezes, ó Deus, na nossa humanidade, nós esquecemos de respeitar preceitos, mandamentos tão poderosos para gerar vida abundante dentro de nós. E às vezes quando a nossa vida adoece, quando enfraquecemos, nós ficamos frustrados, zangados, irados com o Senhor ou com o Teu reino, quando na verdade, ó Deus, é o nosso descuido,
quanto à nossa alimentação. Obrigado, Pai, por essa mensagem. Obrigado por esta revelação. Obrigado por este pão. Obrigado, ó Deus, por este alimento, que todos possam, ó Deus, com a clareza desta mensagem, entender que a Tua palavra tem que ser absorvida, guardada, dado a ela acolhimento, dado a ela reverência, dado a ela valor, que ela possa ser comida com prazer, com alegria, com contentamento, para que ela produza, Deus, em nós aquilo que lhe apraz. Nós precisamos disso, ó Deus, precisamos de cura. Nós precisamos de cura dos males que possuímos e de curas para não contrairmos outros males, porque nós vivemos num mundo que adoece espiritualmente, num mundo que adoece psicologicamente, num mundo que adoece fisicamente, e cremos, ó Deus, que o Senhor pode nos conduzir em saúde plena, em vida abundante, através do alimento que procede do Teu trono, da Tua graça, do Teu Espírito. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus é que nós oramos aqui hoje e pedimos que isso seja mudado na nossa vida. Que todas as vezes, ó Deus, que nós nos aproximarmos e tivermos a oportunidade, que o Senhor nos liberte de sermos solo beira do caminho, ou rochoso, ou entre espinhos, mas que possamos ser a boa terra, que recebe a Tua palavra com alegria, que dá a ela acolhimento, que dá a ela coração, aceitação, credibilidade, valor, e com alegria, ó Deus, recebermos a frutificação dela nos nossos dias. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, crendo que é isso que nós precisamos a cada dia da nossa vida, nos alimentarmos da Tua poderosa palavra que nos guia, que nos cura, que nos ilumina, que nos liberta e nos transforma. Por isso oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Também eu oro a Ti, ó Deus, por aqueles que precisam de libertação, que precisam de cura, que o Senhor precisa mudar, ó Deus, a história da vida deles. Tu conheces, ó Deus, a cada um dos Teus filhos que aqui estão. Agora, em nome de Jesus, toma, ó Deus, o Teu lugar na nossa vida. Tudo, ó Deus, que não é Teu, tudo que não lhe apraz, tudo que é humano, que é mundano, que é enganoso, que é das trevas, nós resistimos isso agora, em nome de Jesus. E confessamos, ó Deus, que a nossa vida é Sua, para que o Seu Espírito Santo habite nela, para que Ele produza nela cura, para que Ele produza nela libertação, para que Ele produza nela, ó Deus, a vida que vem da Tua vida, para todos nós, e o Seu nome, ó Deus, será glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: Deus, eu Te peço, em nome de Jesus, que a minha vida seja um lugar da Tua habitação, que o Senhor me conduza em liberdade, para que o Teu Espírito opere em mim o Teu querer, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Tome posse disso em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.